Você sabe por que os números 2 e 3 não podem se casar? Porque eles são números primos. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de esportes? O de hoje vai retratar um que talvez não seja tão popular aqui no Brasil, o beisebol. Mas os bastidores da história que está sendo posta para a gente acompanhar, refletir, não é especificamente sobre o ato esportivo em si, mas sobre os bastidores, o pensamento de estratégia, da parte técnica, ajustes financeiros, associado com uma lógica de racionalizar numericamente a administração de um clube. Mas o que isso tem a ver com a geografia? Bom, para entender a conexão que eu vou fazer, vem conferir comigo. O Homem que Mudou o Jogo, Moneyball, filme de 2011 dirigido por Bennett Miller, protagonizado por Brad Pitt e Jonah Hill. O filme conta a história real de Billy Bennett, gerente geral do time de beisebol Oakland Athletics, um clube com sérios problemas financeiros e que acaba de perder seus principais jogadores que receberam propostas financeiramente mais interessantes. Sabendo da necessidade de ser competitivo no torneio da próxima temporada, porém com um cofre limitado, Billy segue conversas com dirigentes de outros clubes e empresários que agenciam jogadores para conseguir fechar contratações que consigam balançar as estruturas de seu time na temporada, mas sempre com o fator financeiro sendo um empecilho que limita suas possibilidades de grandes contratações. Durante a visita a um clube nestas conversas para buscar reforços para o seu time, Billy percebe que o dirigente estava conversando com um homem chamado Peter Brandt, um rapaz recém-formado em ciências econômicas, sem experiência nenhuma como atleta profissional, mas mesmo assim chamando a sua atenção porque o outro dirigente o consultou durante uma conversa particular. Conversando no X1 com ele, Peter diz a Billy que ele segue uma metodologia de análise de dados, na qual ele tabela, cruza informações e chega a conclusões que podem dar uma possibilidade de âmbito esportivo que esbarrem aspectos que muitas vezes não estão ligadas com o beisebol. Explicando essa confusão toda da frase, Peter levanta dados de desempenho com o seu valor de mercado e conseguiu desenvolver uma espécie de lista de bom custo-benefício, um custo financeiro baixo, mas que teriam atletas que teriam eficácia esportiva ainda. A constatação de Peter é que há atletas de potencial esportivo com bons desempenhos que se tornaram subvalorizados no mercado por questões não desportivas. Billy se convence da conversa e decide contratar Peter para seu clube com a ideia de revolucionar o método de montagem de elenco, utilizando-se desta análise que conseguirá jogadores que tenham potencial, mas que são baratos por essa tal subvalorização que vem por outros motivos. Explicando com alguns exemplos dados no filme. Um arremessador que teve uma lesão que fez com que seu lançamento fosse um movimento esteticamente torto, dando a impressão aos críticos, aos jornalistas, que ele tem um lançamento horroroso. Ou ainda jogadores que tiveram problemas extra-campo e perderam espaço nos times por conta de polêmicas e insatisfação com os dirigentes. Tais medidas de análise numérica e científica irão contrastar com o choque dos conselheiros do clube e o treinador sobre como acreditar em números que são interpretados por alguém que sequer entende, é do ramo do beisebol. A utilização de números como embasamento a ser seguido, como no caso do filme, parece algo justo e lógico, inclusive ao pensarmos em ciência. E saiba que a ciência geográfica também tem um pé fixo neste campo teórico, fortalecido com um movimento chamado de geografia teorética ou geografia quantitativa. Caso você esteja aqui no vídeo para estudar sobre o tema das escolas geográficas, ou apenas por uma curiosidade em conhecer mais sobre o assunto, clique depois aqui para conferir os vídeos do canal sobre os filmes Jamaica Abaixo de Zero,
e Vivos, onde eu abordo outras duas correntes geográficas do século XIX, chamadas de determinista e possibilista. Caso você já tenha assistido ou já conheça essas escolas geográficas, é importante destacar agora que no século XX, quando a corrente teorética começa a se difundir, as discussões principais da ciência geográfica não se concentram mais na questão do ser humano ser ou não influenciado pelo meio em que vive. Baseados na corrente científica chamada de neoempirismo, os geógrafos teoréticos, com destaque para o nome de Walter Christaller, primeiramente dão um novo rumo para a ciência geográfica, tanto que este movimento é chamado também de nova geografia. Primeiramente, este movimento diz que deve haver uma linguagem única dentre as ciências, sem interpretações ou formas metodológicas de estudo diferenciado, por exemplo, entre ciências sociais e ciências naturais, campos justamente onde a geografia tradicionalmente transita. E de acordo com este movimento, por haverem diferentes formas de abordagem científica entre estes ramos distintos, no caso, gera-se uma dualidade dentro da geografia, criando diferentes formas, dúbias interpretações e formas de fazer ciência. Mas a grande questão aqui, entendendo a conexão com a ideia dos personagens do filme, é o grande destaque dos dados matemáticos como fundamento para se obter conclusões. Essa é uma lógica científica de que se deve realizar pesquisa para a obtenção de dados. E através da análise dos números concluídos, chegamos aos fatos. E se são fatos, não há contestações. A contestação em cima dos movimentos geográficos anteriores é que a geografia deve ser analítica, compreendendo números, e não sendo apenas descritiva, como os teoréticos definiam as correntes geográficas anteriores. Toda esta inserção de aspectos que soam muito mais próximos das ciências exatas tornaram este modelo aparentemente incontestável. Mas no nosso próximo vídeo sobre as escolas geográficas, nós falaremos justamente da contraposição aos geógrafos teoréticos. Adiantando, basicamente, a geografia teorética ou quantitativa é questionada por acreditar que tais modelos matemáticos podem ser aplicados sempre de forma restritamente engessada e padronizada, mas desconsiderando uma série de variáveis que tornam as realidades e as particularidades locais distintas. Por exemplo, uma análise teorética chegaria à conclusão de que o processo de urbanização na Europa foi mais vagaroso do que na América Latina. Este é um fato. Porém, o dado não nos remete a fatores que permitam pensar o que fez com que estes fenômenos acontecessem de formas distintas, pois a geografia deve ser quantitativa. E não é papel dela buscar entender essas diferenças, pois para tal você precisará transitar em uma série de análises de subjetividades, os processos, o histórico e avaliar as diferenças culturais, a construção processual secular de relação entre os povos, preconceitos, potenciais econômicos distintos. São alguns aspectos que você provavelmente já utilizou para pensar em cima da questão que eu falei sobre urbanização, sobre o exercício no seu colégio ou no vestibular, quando comparamos situações distintas, não só essa da urbanização, mas em outros apontamentos geográficos em diferentes pontos do globo. Mas justamente a ideia da geografia teorética é ir contra esta lógica, pois daí se parte o grande ponto de crítica a esta escola. Essa escola geográfica pregava a ideia de uma isonomia da ciência, pois o papel dela é analisar dados. A ciência geográfica tem que ser neutra. Só que aí no nosso próximo vídeo dessa série, nós vamos ver a escola geográfica chamada de crítica, que contrapõe esta lógica. E aí, você conhecia este filme? Você sabia de toda essa mudança no pensamento da geografia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!